Segunda Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 35, diz assim: Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliançou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. Porém, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarse, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Visto que te aliançaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Amém? Tome teu assento. Glorifique a Deus em nome de Jesus. Queridos, preste bem atenção na ministração desta palavra. Muitas coisas que nós precisamos ouvir, não estamos preparados para ouvir. Vou repetir. Muitas coisas que nós precisamos ouvir, não estamos preparados para ouvir. Mas toda vez que Deus quer mudar a vida de alguém, Ele faz isso entregando uma palavra. Muitos de nós não caímos em si a respeito da importância dos relacionamentos que nós construímos, das alianças que nós fazemos. Muitas vezes, mesmo servindo a Deus, não nos atentamos para coisas tão importantes na nossa vida. É impossível viver sem fazer alianças. É impossível viver sem construir relacionamentos. Agora eu quero te dizer uma coisa: existem relacionamentos e alianças que nós fazemos nas mais diversas áreas da nossa vida, financeira, material, conjugal e em todas as outras áreas. E muitas alianças que nós fazemos podem ser altamente prejudiciais a nós. Podemos receber uma desaprovação de Deus, mesmo sendo pessoas de Deus, por causa das alianças que nós fazemos. Essa é uma grande verdade da qual nós não podemos fugir. A Bíblia fala sobre o rei Josafá, que reinava no reino do sul, Judá. E esse Josafá, ele era alguém temente a Deus, servo de Deus, buscava a Deus, agradava a Deus. Só que Josafá tinha um grande defeito: ele sempre fazia alianças erradas. Josafá era um tipo de pessoa que, mesmo sendo um homem de Deus, não se atentava para as alianças que ele fazia. A aliança que Josafá fazia trazia grandes riscos para ele. E aqui nós vamos aprender algumas coisas, que ao longo da nossa vida, nós podemos fazer alianças que podem trazer grandes destruições para a nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa: você pode errar na roupa que você vai vestir. Você pode errar na receita do bolo. Você pode errar em diversas coisas, mas não erre nas suas alianças. Não erre com quem você vai se aliar. Esse é um grande alerta para a nossa vida. Eu conheço muitas pessoas na minha caminhada pastoral que se deram muito mal na vida por causa de uma má aliança. E quando eu falo sobre aliança, eu não estou falando sobre casamento. É bem verdade que nós somos levados a pensar sobre casamento, e casamento também é uma aliança. Mas nas mais diversas áreas, nós nos aliançamos com alguém, nós nos unimos com alguém. Nós nos aliamos a uma pessoa ou a diversas pessoas, nos associamos, e algumas sociedades levam as pessoas à ruína. Uma certa feita,
um membro da igreja, hoje ele não está mais aqui, porque viajou para São Paulo. Eu me recordo que ele estava em uma negociação e eu não sabia ao certo. E de repente Deus ministrou no meu coração, eu disse assim: irmão fulano, eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus. Deus manda você voltar lá e desfazer o trato que você fez. Você vai perder esse dinheiro. Alguns irmãos lembram disso. Mas perca o dinheiro, mas não entre neste negócio. Pois ele não deu ouvido, e entrou e se aliançou naquele negócio. Passados-se 2 meses, não muito, ele me liga e diz: pastor, aquele dia o senhor falou comigo para eu não aliançar, entrar naquela sociedade, o senhor não sabia. E eu temei, fui, quebrei minha cara, perdi carro, perdi dinheiro, perdi tudo, e agora eu estou indo para São Paulo para trabalhar, para recuperar tudo. Mas Deus já havia dito, ele só não ouviu, porque nós sempre queremos que Deus fale aquilo que agrada os nossos ouvidos. A grande verdade é que nós já temos um bolo pronto, e nós queremos que Deus assine embaixo. A gente já tem as nossas próprias vontades estabelecidas, e aí a gente chega diante de Deus, orando, como quem diz: Senhor, essa é a minha vontade, assina embaixo por gentileza. E nós não queremos que Deus venha nos contrariar. Nós não queremos que Deus venha dizer: minha filha, meu filho, eu não vou assinar embaixo, porque o que eu tenho para ti é bem melhor e bem maior. Nós não entendemos isso, mas esta é uma verdade. A Bíblia diz, lá no livro de 1 Reis, que Acabe, rei de Israel, preste bem atenção nisso aqui, rei de Israel, havia chegado diante de Josafá e disse assim: Josafá, nós vamos invadir Ramate e Gileade. Tu vais à guerra comigo? Josafá, de maneira precipitada, sem consultar a Deus, diz assim: o meu exército é o teu exército, o meu povo é o teu povo. Onde tu for, eu irei. Aonde tu chegar, chegarei, e nós seremos um só. Mas consulta, porém, um homem de Deus, para ver se a gente vai ou se a gente não vai. Só que antes dele mandar consultar um homem de Deus, ele já tinha feito a aliança. Quando chega diante dos profetas falsos, os profetas falsos disseram assim: vai que vocês vão ter vitória. Josafá desconfia daqueles profetas e diz assim: olha, esses profetas aí não estão com nada não, tem um homem de Deus aí não? Aí Acabe diz assim: tem um homem de Deus, chamado Micaías. Então, mas só que eu não gosto desse profeta, porque ele sempre profetiza o que eu não gosto. E Josafá diz assim: não fala assim, ó rei, manda chamar o homem de Deus. E quando Micaías chega diante daqueles reis, eles estão lá no seu trono, e o profeta Micaías diz assim: olha rei, eu vejo um pasto como que não tem pastor, tu vai descer e tu vai morrer lá. Aí o rei Acabe se enfurece e diz assim: eu não te disse, Josafá, que esse infeliz desse profeta só profetiza o que é contra mim? E aí o rei diz assim: olha, coloca Micaías, esse profeta, num pão de dores, água e pão, para quando eu voltar. E Micaías ousadamente diz assim: se tu voltar, Deus não falou na minha boca, tu vai, mas tu não volta. Josafá estava presenciando a ordem de Deus, a direção de Deus, mas mesmo assim desceu com Josafá, desceu com Acabe. Quando eles estão lá no arraial, quando eles estão lá no meio da guerra, o exército inimigo partiu para cima de Josafá, pensando que era o rei de Israel, pensando que era Acabe. Quando ele vai morrer, ele grita: meu Deus, e o povo percebe que não era Acabe, livra ele, e um soldado lança uma flecha a ermo, a escuro, e atinge bem Acabe, e ele morre. Então volta-se do jeito que o profeta havia dito. Acabe morre naquela guerra, porque o profeta já havia dito. E Josafá constata ali que aquilo não era para ele ter ido.
Josafá se arriscou em uma aliança perigosa. Josafá quase morre por fazer uma aliança que não era para ter sido feita. Josafá quase perde a sua vida, porque sabia que Deus não estava naquele negócio, que Deus já tinha confirmado através do profeta, mas preferiu fazer aliança com Acabe. Existem muitos cristãos que fazem alianças amaldiçoadas, alianças perigosas, com pessoas que não comungam de uma liturgia ou que não comungam de uma seriedade. Entram em negócios, sociedades, entram em empresa, fazem negócios e perdem grandes fortunas e dinheiro. Toma grandes prejuízos financeiros. Por quê? Porque fez uma aliança maldita. Se aliou de maneira irregular. E não bastante o fato de Josafá ter se aliado com Acabe, o pior rei de Israel. Acabe morre, Acasias reina no seu lugar. E agora, Acasias diz assim para Josafá: Josafá, tu vais comigo, vamos juntar comigo. O boca aberta do Josafá, mais uma vez, diz assim: o meu povo é teu povo. Ele é mais ou menos do tipo de homem e tipo de pessoa que não sabe dizer não. Esse é o perigo nosso, que nós não sabemos dizer não. Vamos. A gente não examina. E mais uma vez, Josafá está fazendo uma aliança agora com Acasias. É o texto que nós lemos. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias. E o que vai acontecer com Josafá por conta desta aliança? Porque Deus já estava abençoando a vida de Josafá. Porque Deus estava na vida de Josafá. Mesmo ele tendo lá se perdido com Acabe, corrido risco com Acabe, quase perdido a vida com Acabe. E agora, mais uma vez, esse homem chamado Josafá está se aliando agora ao filho de Acabe, Acasias, que está vivendo impiamente em iniquidade. Como diz o versículo 35, porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliançou ou se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu impiamente. O que a Bíblia diz? Que que Acasias era um rei ímpio, era um rei cruel, era um rei contrário à vontade de Deus. E mesmo Josafá, sabendo de Acasias assim, ele se alia com Acasias. E o que vai acontecer? E aliou-se com ele para fazerem navios. Agora, esta aliança não era mais para guerra, era uma aliança de negócios. Então diz assim, vamos construir navios? Vamos colocar uma empresa de navios, digamos assim, ilustrando ou conjecturando? Vamos construir uma empresa de navios, Josafá? Josafá, vamos embora. Em linhas gerais, simplificando a coisa, é para nós ganhar dinheiro, vamos embora. Vamos fazer essa empresa de navio, rodar para frente e vamos embora. Só que aí Deus levanta Eliezer, que diz assim, porém Eliezer, filho de Dodavar, de Maressa, profetizou contra Josafá. Agora Deus chega, depois de uma nova aliança que ele faz, e profetiza. Profetizando, visto que te aliaste, ou visto que te aliançaste com Acasias, o Senhor despedaçou. Quem fez? Deus. Nós precisamos entender que as alianças que nós fazemos pode fazer com que as promessas que temos sejam retiradas de nós. Por causa de alianças que nós fazemos, Deus retira as suas promessas da nossa vida. O que isso nos ensina? Que cada um de nós temos promessas de Deus sobre nós. Mas essas promessas muitas vezes são anuladas por causa das alianças e associações que nós fazemos.
Perdemos o que Deus tem porque abrimos o nosso coração para o que o homem nos oferece, para as propostas da terra, para as propostas que nos vêm, para as bandejas que nos são oferecidas. Trocamos as promessas pelas propostas terrenas. E foi isso que Josafá está fazendo, se aliando a pessoas que ele não deveria se aliançar. Esse é um grande risco, queridos. Escuta uma coisa, preste bem atenção, Deus ministrou algo muito profundo. E quando Deus ministra, aonde eu estiver, eu pego um papel e uma caneta e eu anoto logo, porque senão eu esqueço. E Deus ministrou no meu coração que tem pessoas, preste atenção nisso aqui, anota se você puder, para você não esquecer também. Tem pessoas que são pontes, e tem pessoas que são abismo. Você entendeu? Existem pessoas que são pontes, nos conecta, nos possibilita passar de margem, mas tem pessoas que são abismo, nos leva à destruição, nos leva a uma perca, ou a várias percas. Então você precisa entender que se você quer chegar em lugares altos, você precisa se conectar com pessoas que são pontes, porque se você se conectar com pessoas que são abismo, você será destruído. Ou você entende isso, ou a sua vida, ela não terá êxito. Eu acompanho pessoas, muitas vezes, e já vi pessoas chegar aos 45 anos, e as alianças que ele fez no passado, trouxe grandes destruições para a sua vida, destruição financeira, destruição material, destruição emocional, porque as alianças do passado trouxeram as destruições do presente. As pessoas com as quais nós nos relacionamos, amigos, profissionais, entre outros, podem trazer grandes benefícios ou podem trazer grandes malefícios. Eu costumo dizer, preste atenção, que se eu cheguei aonde cheguei, se eu estou aonde eu estou, foi por causa de pessoas, é claro, abaixo de Deus. Porque Deus te apresenta pessoas, mas o inimigo te apresenta propostas. Deus, ele te apresenta pessoas, pessoas que vão te conectar a propósitos, pessoas que vão fazer você crescer, pessoas que vão fazer você feliz, pessoas que vão colocar você no destino que Deus quer. Então, eu agradeço a muitas pessoas com as quais eu me relacionei, com as quais eu fiz aliança, com as quais eu me aliei, com as quais eu fiz sociedade. Sociedade não é só empresarial, não. Por quê? Porque foram pessoas que abençoaram a minha vida. Toda essa estrutura que você está vendo, ela só foi possível, primeiro, por causa de Deus, segundo, por causa de pessoas que Deus me apresentou ao longo da minha caminhada. E essas pessoas ainda até hoje têm aliança comigo. Até hoje estão aliançadas comigo. Até hoje eu estou em uma sociedade com elas, digamos assim. Até hoje eu estou aliançada com elas. Porque pessoas certas te darão direções certas, e pessoas erradas te darão direções erradas. Nem tudo é o que aparenta ser. E se você não abre os seus olhos para isso, eu quero te dizer que nós só temos uma vida. Nós não somos, entre aspas, é claro, conjecturando em brincadeira, nós não somos, como diz por aí, gato tem 7 vidas. Não, nós só temos uma. E nós temos a caneta para a gente escrever a nossa história. Quem entra, quem sai, quem fica, quem permanece. É desse jeito, e colocar Deus na direção da nossa vida e dizer: Deus... Um dia eu conversando com um pastor amigo meu, ele triste porque algumas pessoas saíram da sua vida e tal. Eu falei: pastor, deixa eu falar um negócio para o senhor. A vida de um pastor é como motorista de ônibus. Nem todo mundo vai a viagem toda com o senhor.
Você tem que entender que na próxima parada, alguém desce e outro vai subir. 2 desce, 10 sobe. E vamos embora, toca o ônibus para frente. Quem ficar no ônibus, vai para frente. Não chore, porque alguém desceu na próxima parada. Sabe o que eu estava dizendo para ele? Tem pessoas que Deus tira da sua vida, porque não é para estar aliançada com você. Tem pessoas que Deus vai fazer descer na próxima parada. A sua vida é como motorista de ônibus. Vai ter pessoas que Deus, na próxima parada, alguém inusitado entra na sua vida e torna a sua viagem extraordinária. E o motorista de ônibus sabe disso. Que tem pessoas que entram dentro do ônibus, meu amigo, que ele faz um alvoroço. Eu já dirigi ônibus, irmão, 2 meses lá em São Paulo. Como eu sempre relevei o negócio, né? Andava assim, igual lata de sardinha. Dá uma carona, eu falei, entra lá no fundo, vai todo mundo. Vou descer aqui, eu falei, pode descer. Mas tem gente que quer descer fora do ponto. Outros querem descer depois do ponto. Outros faltam falar, não, me bota dentro da minha casa. Mas eu quero profetizar que por esses dias, Deus vai colocar pessoas certas na tua vida e vai fazer pessoas erradas desembarcar do ônibus da tua existência. Na vida, nós fazemos muitas alianças. Desde criança, nós fazemos aliança. Entramos numa sala de aula quando criança, já nos aproximamos de 2 ou 3, e ali a amizade é uma aliança, irmão. Nós nos aliançamos com alguém. E de repente as menininhas de faculdade, não é assim? Vai se aliançar logo com a serpente da sala. Já viu? Já encontrou? Logo do início ela apresenta, bom dia, como é que está você? É desse jeito. Aí você dá sua confiança, daqui a pouco você só recebe a picada. Você fala, nossa, foi no rim. Por quê? Porque você olhou para a aparência. Porque você olhou para as belas palavras. E nós nos aliançamos, muitas vezes, pelo que ouvimos, pelo que vemos, mas não pelo que nós certificamos. Então você precisa entender quem deve estar na sua vida e quem deve sair da sua vida. Meu pai dizia assim, meu filho, quem anda com porco, farelo come. Meu pai me via chegava com um colega, né? Meu filho, primeira vez que via o menino, esse rapazinho que você está andando, não é flor que se cheira. Cadê os velhos da sala? Mas ninguém é velho não, é só eu. O pai batia o olho, dizia, meu filho, você não anda com aquela peça não, que aquilo ali não é flor que se cheira não. Aquilo é tranqueira, vai lhe colocar numa enrascada. É desse jeito, irmão. Jovem é bem assim, o cara lá, malandro, chama você, coloca você no balaio, quando a polícia chega, ele cai fora e você fica. Por quê? Aliançou com quem não deveria ter aliançado. Você tem que ser desconfiado, infelizmente. Um dia eu recebi um convite lá na autoescola, chegou 3 homens na autoescola, terminei de dar aula, falou, Cristiano, tem alguém, uns 3 camaradas que quer conversar com você aí. Eu falei, pois não, diga aí. Ele, rapaz, a gente quer que você faça uma palestra para a gente, em uma cidade lá de Minas. Eu falei assim, mas eu vou com quem? Ele falou, você vai comigo. Eu falei, no seu carro? Ele falou, eu falei, não vou não. Eu não conhecia o carro, eu falei, vai que esse cara está transportando droga. Eu só parado no meio da pista, está eu apanhando, dessa estrutura apanhar com a polícia, e ela lascou. Ele, não moço, vamos lá, e assim e tal. Aí ele falou, você pede o valor que você quiser. Aí eu falei, agora que eu não vou mesmo. Não fui. Falei, ó, se você quiser, eu vou por X. Ele falou, por quanto? Eu já dei um valor para ele não querer mesmo, irmão. Não é porque eu queria ganhar dinheiro, não. Eu só vou. É quantos minutos? 50 minutos?
só vou por tanto. Ele falou, moço, eu falei, você não quer me levar? Agora detalhe, eu só vou no meu carro, sozinho. Chamei Elano para ir comigo, cadê ele? Foi ou não foi? Falei, Elano, você vai comigo. Nós temos uma viagem em tal lugar, já mandei o cara vir. Agora com ele eu não entro no carro não. Vou saber que diacho que esse cara está transportando dentro desse carro. Para na blitz aí, lá na polícia. Está eu dentro da jaula. Daqui que eu explico que focinho de porco não é tomada. Eu já me lasquei todinho na delegacia. Caiu de gaiato no navio. E aí eu botei esse homem para ir mais eu nessa viagem. Falei, você vai dirigindo, eu vou dormindo. E aí pegamos uma estrada de eucalipto, que só tinha eucalipto. Parecia eternidade, irmão. Teve uma hora que esse homem doidou, bateu nos meus peitos e falou, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais ver eucalipto na minha frente. Pega esse volante que eu não aguento mais não. Que cidade longe é essa? Aí eu falei, não, tu pode deixar que eu dirijo. Apanhei. Quando andei assim, 1000 metros, eu falei, olha lá a cidade lá, você é muito lerdo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente se aliancia com quem a gente não conhece. Entra num carro de quem a gente não conhece. E tem um bocado de gente presa porque entrou num carro de um cara que estava cheio de droga. Quer carona? Falando, quero. Cuidado, para você não cair de gaiato no navio. Cuidado com quem entra no barco da sua vida. Cuidado com quem você se junta, com quem você se alia, com quem você faz suas alianças. Porque isso vai trazer grande destruição para a sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, diz que as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias, as más pessoas corrompem os bons costumes. Cuidado, queridos, que nem todo mundo que se aproxima de você quer o seu bem. Às vezes só quer lhe dar a pancada e lhe mandar embora. Estava pregando na igreja de um pastor amigo meu, ele falou, pastor, eu estou triste. Eu falei, o que foi, meu pastor? Aconteceu isso. Eu falei assim, pastor, não faça isso mais não. Chegou, analisa, conversa, observa. Ele falou, preciso sentar com o senhor. Eu falei, não, lá na plenitude não acontece isso não, meu irmão. É por isso que às vezes você vê um pastor chato. Quando eu digo assim para vocês aqui, irmãos, olha, não abrace mulher, não abrace criança. Não é por conta de vocês, não. É por conta dos gaiatos que vêm, que eu já tenho a informação. Aí eu chamo ele de canto, falei, meu irmão, segura sua onda aí, que aqui o negócio, a banda não toca desse jeito aqui não. Aí ele, ó. Aí depois vem a informação, pastor, esse cidadão aí passou em 2 igrejas, 3 igrejas, onde passou, destruiu o casamento. Ele foi aqui. Aí eu falei, mas aqui ele não vai destruir não, que aqui eu já mandei brasa nele. Arreda-te, diabo. Não é assim? Desse jeito. Então, quando eu falo, é porque já existe uma informação que vem lá do céu. Não é por nós, porque a gente precisa. A Bíblia diz que o pastor precisa guardar as ovelhas. Você não sabe que muitas vezes pode vir alguém de lá para cá mal intencionado. E aí o pastor sabe e fala, irmão, fica esperto, né? Não faça aliança errada não. Então escuta, tenha aliança com pessoas que te impulsionam. Tenha aliança, faça aliança com pessoas que te aproximem de Deus. Faça aliança com pessoas que te impulsionam para frente. Diz, não, meu irmão, você vai conseguir. O que você está precisando? Estou aqui para te ajudar, estou aqui para estender a mão para você, estou aqui para orar por você, estou aqui para abençoar a sua vida. Faça aliança com pessoas certas. Se alie a pessoas abençoadas. Suas alianças determinam muitas coisas na sua vida. Essa aliança de Josafá determinou a sua destruição. E muitas vezes as suas alianças vão determinar muitas coisas. Cada aliança tem as suas consequências. E entenda isso, irmão. Entenda essa verdade. Não seja como Josafá, fazendo só alianças erradas. Não seja como Josafá, fazendo alianças erradas. Irmãos, eu tenho amigos que perderam fortuna mesmo, porque fez aliança errada. Tomou pancada, porque fez
aliança errada. Confiou em quem não deveria confiar. Andou com quem não deveria andar. Guerreou com quem não deveria guerrear. Então Deus está dizendo para você nesta noite, nesse instante, que existem alianças que são bênção e existem alianças que são maldição. Se Deus falar vai, vai. Se Deus falar fica, fica. Se Deus falar não, é não. Porque Deus vê o que você não vê. O profeta Micaías havia dito a Josafá e a Acabe: não desçam, porque você, Acabe, vai morrer, você vai ser executado nesta guerra. Mesmo Josafá ouvindo isso, ainda assim desceu a batalha. Aliança errada destrói uma vida. Relacionamentos errados destroem uma vida. Essa é uma verdade que você precisa carregar consigo. Faça alianças com pessoas, conexões perfeitas. Irmãos, quando a gente entende, preste atenção, quando a gente entende sobre alianças, sobre aliançar, e a gente começa a se aliançar com pessoas certas, você vai chegar muito longe. Quando você começa a se aliançar com pessoas certas, você vai chegar muito longe. Eu tenho uma grande amiga que eu a amo demais. Uma certa feita ela entrou na sala lá na autoescola quando eu trabalhava. Ela disse assim: Cris, eu recebi uma proposta e a proposta era muito boa. O que você acha? Naquele instante eu não pensei duas vezes. Eu falei: vai, você não tem nada a perder. Faça essa sociedade, faça esta aliança. Ela falou: eu vou. Eu falei: pode ir, que essa aliança aí, você não tem nada a perder. Ela foi. Hoje ela tem 2 autoescolas. E tudo através dessa aliança. Ela foi muito abençoada. Você precisa entender que quando você começa a caminhar com pessoas de Deus, que você começa a se conectar com pessoas, tudo cresce. Você tem uma empresa, você conecta com uma pessoa que faz uma ponte com outra empresa, a sua empresa cresce. Você tem um negócio e você precisa vender coisas deste negócio. Você conecta com uma pessoa, às vezes uma pessoa que entra na sua vida muda toda a sua história e abençoa toda a sua vida. Essa é uma verdade. Diz: cara, eu estou aqui para lhe ajudar. Irmãos, eu estou falando isso porque esse é um assunto de suma importância para a sua vida. Porque, volto a repetir, se eu cheguei onde cheguei abaixo de Deus, foi por causa de pessoas certas. Pessoas que disseram: olha, eu não posso não, mas eu vou conectar você a uma pessoa que eu conheço e ele vai te ajudar. Rapaz, isso é extraordinário. Quando você encontra pessoas certas na sua vida, que diz assim: olha, seu negócio está assim, sua empresa está assado, eu vou te conectar a uma outra empresa que vai comprar na sua mão, vai abençoar a sua vida, vai mudar a sua história, seu negócio vai crescer. É desse jeito, irmão. É desse jeito. Então entenda que você precisa de pessoas. Você depende de Deus, mas você precisa de pessoas e pessoas certas. Diga assim: eu dependo de Deus e preciso de pessoas certas. Quando você se conecta com pessoas certas, irmão, você cresce, você avança, você prospera, sabe? Você conectou a pessoa perfeita. Então você cresce, você se desenvolve. Está ali, ó, vou dar um exemplo aqui. Samuel não sabia tocar nada. Só um exemplo, né? Não sabia nem o que era um contrabaixo. Ele se conectou a Diel. Diel ensinou ele. Ou ele já toca. Mas por que ele toca? Porque ele se conectou à pessoa que o ensinou a tocar. Entendeu, irmão? Ele só toca hoje porque lá atrás se conectou com a pessoa que o ensinaria, que o apresentaria. Irmão, isso aqui é muito histórico. Conheço diversas pessoas que só cresceram na vida, financeiramente, materialmente, por causa de outra pessoa, porque encontrou uma pessoa certa na sua vida, que o fez romper
que fez a empresa avançar. E tem pessoas certas neste mundo. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que por estes dias, Deus vai apresentar pessoas que serão pontes de bênção na sua vida, irão lhe conectar a propósitos extraordinários, a bênçãos insondáveis, porque teu negócio, aquilo que você tem no coração, os teus sonhos, projetos, vida financeira, Deus vai apresentar pessoas dele para dizer: minha filha, eu vou te ajudar neste negócio, eu vou te ajudar neste propósito, caminha por aqui. Pessoas de Deus vão te dar a direção certa para abençoar a sua vida. Receba esta palavra no teu coração.